Bom dia, irmãos, a graça e paz de Jesus. Um dia lindo, gostoso, para aprendermos a palavra de Deus. Todos sejam bem-vindos. E nesta manhã nós vamos estar estudando a lição 9 da nossa revista, continuando com a série Personagens. Amós e as visões do juízo de Deus. Amém? Então deixa a tua Bíblia aberta no livro de Amós. É um livro dos profetas menores, né? Às vezes é meio difícil de achar, demora. Então já deixa aberta aí no livro de Amós, principalmente nos capítulos 7, 8 e 9. Deixa marcado. Dobra a página, põe uma folha no meio, para a hora que for ler, você já achar rapidinho, e assim a gente aproveita bem o nosso tempo. Os textos inspirativos, eles estão impressos na revista, mas também você pode acompanhar na Bíblia, se você não tem a revista, e nós vamos fazer a leitura, uma irmã e um irmão lendo. Então, Amós capítulo 7, versos 7 e 9, Amós capítulo 5, 10 ao 15. Uma irmã pode começar a ler, Amós capítulo 7, verso 7. Verso 9. Amém. Vamos ler juntos o nosso textuário, Amós, capítulo 7, verso 2. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Vamos mais uma vez, para ficar bem bonito, para a hora que a gente for falar, igual a gente faz com as crianças, falar bem forte, bem bonito. 1, 2, 3. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Amós 7, 2. Amém. Os objetivos da lição de hoje
é nós conhecermos a história e o ministério de Amós e conhecer o julgamento de Deus à nação de Israel através das visões proféticas de Amós. Então, nós vamos conhecer um pouquinho da história, do ministério, principalmente de Amós, né? E conhecer os julgamentos de Deus, principalmente à nação de Israel, através das visões proféticas de Amós. Perceber, né, a soberania de Deus no chamado de Amós, no julgamento à nação de Israel e às nações vizinhas, né? E também perceber, né, a soberania de Deus na promessa de restauração de Israel. Você não vai encontrar aí na revista esses objetivos, porque como eu vou estar ministrando algumas coisas que estão além do que está na revista, então eu defini os objetivos da lição para que nós possamos trabalhar e compreender melhor, né, essa lição. Tá? Então, se você quiser anotar esses objetivos. E no praticar, a gente tem que sempre conhecer, sentir, ter algum sentimento por isso e colocar na prática. Então, vamos reavaliar a nossa vida cristã e a nossa religiosidade. Repensar sobre as nossas atitudes, atitudes de amor, de perdão, de compaixão, de empatia, intercessão, como estão as nossas atitudes com o nosso próximo. A lição vai nos levar a isso, então. Para cumprirmos isso, eu dividi a lição em duas partes. Tá? E nós vamos estar vendo, então, um pouquinho sobre a biografia de Amós, a história dele, e um pouco sobre as visões dos juízos de Deus. E nós vamos estar, eu quero cumprir isso dentro do nosso tempo, falando das 5 visões. Vamos concluir o livro, né? São 9 capítulos, e as visões vão do capítulo 7 até o capítulo 9. Então, para a gente não ficar pendente, né, o autor ele apresenta 3 visões. E aí parece que ficou faltando alguma coisa, e então eu coloquei as 5 visões de Amós, e nós vamos estar, então, falando sobre essas 5 visões, um pouquinho, pelo menos, para a gente ter uma compreensão daquilo que Deus estava mostrando para Amós. Se tiver alguma pergunta, alguma colocação, né, você pode levantar a sua mão e a gente dá a oportunidade para você estar participando também. Amós, capítulo 1, verso 1, e Amós, capítulo 7, verso 4, dá um pouquinho, um resumo, o próprio Amós falando dele, né? Aquilo, ele se apresenta ali. Palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Amós 7,14. Então, aqui, Amós está se apresentando. Amós, ele foi profeta, chamado por Deus, quando ele estava lá, né, cuidando das ovelhas, pastoreando, colhendo os figos. Ele diz que ele não era profeta, ele não era filho de profeta. Amós não estudou em nenhuma academia, não foi para a escola de profetas se preparar para ser profeta, mas ele foi chamado por Deus. Deus o chamou. Quando ele estava trabalhando na sua profissão, Deus o chamou. Então, ele foi profeta na época do reino dividido. Nós já estudamos isso, né? Reino do Norte, Reino do Sul. Então, ele foi profeta mais ou menos 750 anos antes de Cristo, de 760 a 750, mais ou menos 10 anos. Ele exerceu o seu ministério.
E ele pertencia ao Reino do Sul. Morava nessa cidadezinha, perto de Jerusalém, chamada Tecoa, mais ou menos uns 20 quilômetros de Jerusalém. E ali Deus o chamou, então ele era do Reino do Sul, mas Deus o chamou para profetizar no Reino do Norte. Então, em Israel. Reino do Sul, Judá, Reino do Norte, Israel. Ele foi contemporâneo do profeta Oséias, mais ou menos na mesma época, e provavelmente, quando criança, Amós tenha conhecido, ou pelo menos ouvido, falar dos profetas Eliseu e Jonas. Quem sabe, das experiências lá do Jonas, ele tenha conhecido. Então, a profissão, já falei, vamos passando aqui. Amós, ele tinha muita convicção do seu chamado. Quando ele é confrontado por esse sacerdote Amazias, lá no Reino do Norte, esse Amazias, ele levanta calúnia, dizendo que o Amós tinha ido para lá, e estava conspirando contra Jeroboão. O Amós estava falando que o Jeroboão ia ser preso, que ia ser levado cativo, que a nação ia ser destruída. E, então, esse Amazias diz para o Jeroboão, vai para ajudar, vai ganhar... diz para o Amós, o Amazias diz para o Amós, vai para ajudar, vai ganhar o teu pão lá, Mas o Amós, então, ele diz, eu não sou profeta, não era profeta, eu não sou filho de profeta. E esse texto que nós acabamos de ler, 7,14. Deus me chamou, me tirou lá de trás do rebanho, enquanto eu estava trabalhando. Então, ele tinha convicção daquilo que ele estava fazendo, porque ele tinha convicção de que Deus o chamou. E ele não se intimidou diante das calúnias. Alguém podia dizer, o que esse caipira está fazendo aqui? Lá da cidadezinha de Tecoa, um pastor que vivia lá no campo, estava lá colhendo frutos silvestres lá, O que está fazendo aqui? Mas ele foi, e ele não se intimidou e foi corajoso de falar contra os pecados das autoridades, porque Deus o levantou para isso. Convicção, coragem, ousadia. Os profetas de Deus, eles precisam disso. Para profetizar contra os pecados de uma nação, de uma comunidade. Muitos têm medo e têm vergonha e ficam até, o que vão pensar, mas fulano é tão influente na sociedade, E alguns pastores até se intimidam diante de membros. Mas o dízimo dele é forte, Eu vou perder ele. Profeta de Deus, chamado por Deus, ele tem que ter convicção, ele tem que ter coragem, tem que ter ousadia, e não importa para quem ele vai falar, aquilo que Deus mandou ele falar, ele precisa falar. Então, Amós, ele nos dá esse exemplo. Ele, o seu nome significa carregador de cargas. É um significado, não é um significado bonito, mas, quem sabe, exemplificava muito bem aquilo que ele estava fazendo nesse momento do seu ministério. Ele estava levando a carga do povo de Israel. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Então, ele estava levando, sim, porque ele estava se colocando no lugar do povo de Deus e ele estava ali alertando, exortando, ele estava ali ajudando a transportar aquele peso também que a nação levava, por causa do seu pecado. E ele é conhecido também como o profeta da justiça social, e nós vamos ver isso mais para frente. O contexto em que
Amós profetizou, ele exerceu o seu ministério. Então nós já vimos que foi no período aí de 760 antes de Cristo, né? 760 a 750 antes de Cristo, durante o reinado de Jeroboão II e Uzias, né? O rei do norte e o rei do sul. Esse período foi um período de muita prosperidade nos dois reinos. Estava tranquilo, né? A política estava estabelecida, a economia estava prosperando, o comércio, então a nação estava enriquecendo, as pessoas estavam enriquecendo, mas foi um período assim de prosperidade para os ricos. Os pobres, eles estavam sendo oprimidos. Os ricos ficavam cada vez mais ricos à custa dos pobres, né? Explorando os escravos, explorando os servos, né? Os juízes eram corruptos, os profetas eram falsos, os comerciantes enganavam. Quando nós lemos os primeiros capítulos, nós vemos o Amós denunciando, né, essas atitudes dos ricos, dos governantes, dos juízes, dos sacerdotes. Eles não se importavam com a população em geral. Eles se importavam com eles mesmos, estavam construindo mansões. Nós lemos aí no texto da introdução, vocês constroem, né, casas, plantam vinhas, mas vocês não vão desfrutar disso. Então, o profeta ele estava ali para denunciar a religiosidade também, porque era uma religiosidade só de aparência, era muito intensa, os rituais, as ofertas, mas era uma religiosidade oca, vazia, e a idolatria, ela proliferava cada vez mais. Uzias e Jeroboão, eles eram amigos, vamos dizer, né? Eles tinham uma amizade, e o Jeroboão influenciou muito Uzias, que era de Judá, e tanto Israel, o reino do norte, quanto o Judá, o reino do sul, a idolatria era coisa terrível. Então Deus já estava, né, como nós dizemos, por aqui, né? Já tinha passado dos limites da paciência, de suportar e aguentar os pecados da nação. E por isso, então, levanta Amós para alertar, porque sempre que Deus levanta um profeta, ele levanta primeiro para alertar, né? Tudo que Amós estava fazendo é para que o povo se arrependesse dos seus pecados, para que a misericórdia de Deus alcançasse aquele povo. Mas eles já tinham tido outros profetas que tiveram falando, profetizando, alertando, mas o povo não tinha dado ouvidos. Irmão Amarildo? Já está quase chegando. Amém. Já está quase chegando 10:02, nós vamos fazer uma pausinha aqui para orarmos, então, por ceifeiros para a seara, que o Senhor possa levantar missionários e ceifeiros para os campos que estão brancos e necessitam. Eu vou pedir para a Cris se levantar e fazer essa oração por missionários, por ceifeiros. Pai, te agradeço por essa manhã, te agradeço por estarmos reunidos aqui, Jesus. Em especial, coloco diante de Ti esse motivo pelo qual temos clamado, pelo qual Jesus tem nos orientado a clamar por pessoas, por trabalhadores para a Tua seara, Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos que os campos estão brancos, as pessoas estão clamando, mas faltam trabalhadores, Pai. Por isso, levanta, Senhor Jesus, no meio do Teu povo, pessoas disponíveis, pessoas com o coração aberto,
Senhor Jesus, com o coração obediente, Pai. Em nome de Jesus, levanta a nossa igreja, levanta o nosso país, de pessoas dispostas a trabalhar pelo Teu reino, Pai. Dispostas a dar a vida, Senhor Jesus, por aquilo que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então Amós, ele viu, né, o sofrimento do povo, ele viu a ganância, ele viu a falsidade dos religiosos, ele viu todo tipo de corrupção, e então agora ele se levanta, chamado por Deus, com coragem, ousadia, para denunciar essa religiosidade oca, a idolatria e a injustiça social que estava acontecendo no reino. E agora, diante disso, né, a sua mensagem, nós podemos ver que era uma mensagem que era vinda do próprio Deus. Ele tinha convicção disso. E uma coisa que eu quero destacar, né, quando as coisas elas estão boas, né, as pessoas elas pensam que Deus está, né, se agradando. O reino estava passando por prosperidade, havia paz, não tinha guerra, estava as pessoas enriquecendo. Então, as pessoas pensam que está tudo bem. Deus está feliz com o que eu estou fazendo, porque não tem castigo, né? As coisas estão boas, está chovendo, a terra está produzindo, eu estou lucrando, eu estou fazendo. E a gente, às vezes, ouve isso de pessoas cristãs, né, que olha para os ímpios e diz: mas ele faz tudo errado, mas ele está prosperando, então Deus deve estar abençoando ele também. Mas a Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos, e vai chegar o momento do julgamento dos justos, né, e dos injustos. Os justos vão ter a recompensa merecida e os injustos vão ter o castigo merecido. Então, às vezes, as pessoas pensam, né, que porque está tudo bem, Deus está se agradando. Mas, como nós vemos aqui no livro de Amós, Deus estava apenas dando um tempo, porque Ele tem o tempo determinado de agir e de julgar. Pois não, irmão Amarildo? Senhora professora, bom dia, irmãos. Lembrar também que esse período aí, ele é uma das causas também do cativeiro babilônico, porque havia na lei uma previsão de que era o tempo aceitável do Senhor, né? Que a cada 7 anos tinha que dar o descanso para a terra, a cada 7 anos, o ano aceitável do Senhor, a cada 7 anos tinha que ter a libertação dos escravos, né, que fossem vendidos, e tinha um período em que deveria retornar a terra para o dono original, aquele dono da terra lá da divisão de terras que Josué deu para cada família, para cada tribo, enfim. Então, Israel nunca praticou isso, né? E aí, quando Jesus vem, ele é o cumprimento desse ano aceitável do Senhor, ele é o cumprimento de toda essa lei também de Moisés, da justiça que havia previsto na lei de devolução da terra ao seu dono, a libertação dos escravos, o descanso, o ano sabático que tinha que dar para a terra para ela continuar produzindo. E por causa da ganância, o povo nunca fez isso. E esse é um dos motivos também do cativeiro, que o povo ficou 70 anos lá no cativeiro para dar também aquele descanso da terra, recompensando pelo tempo que eles nunca fizeram isso também, né? Um dos motivos pelo qual eles foram para o cativeiro. E aí Amós é levantado para denunciar isso também, né? Amém. Pastor? Só para complementar o que o irmão Amarildo está falando, isso no caso do Reino do Sul, porque o Reino do Norte foi para o cativeiro assírio e nunca mais voltou, né? Então, no caso do Sul, no caso do Norte, não teve volta e a terra foi ocupada por outros povos, né? Só para complementar isso. Obrigado. Obrigada. Então, nós estamos aqui estudando o Reino do Norte, tá? Nós não podemos confundir o Reino do Norte com o Reino do Sul. Amós foi levantado para profetizar no Reino do Norte. O cativeiro babilônico foi Judá, o Reino do Sul, que foi levado.
mais para frente. Primeiro foi Israel, levado em cativeiro para a Síria, mais ou menos uns 100 anos antes, mais ou menos antes do Reino do Sul, Judá, ser levado para a Babilônia. Mas não deixa de ser verdade que eles quebraram as leis de Deus e por isso Deus estava punindo. Eles, principalmente no caso de Amós, que é o profeta da justiça social, ele aponta essa quebra do mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como uma pessoa vai amar o próximo se ela não ama a Deus, se ela não respeita a Deus, se ela não teme a Deus? A idolatria, os rituais ocos e vazios que eles faziam só para cumprir tabela, por obrigação, Deus não estava aceitando aqueles sacrifícios porque eles estavam maltratando, roubando as pessoas e depois vinham oferecer sacrifício no templo de Deus. Então, se não ama, não respeita a Deus, como que vai amar o seu próximo? Então, o amor a Deus faz com que você ame também o seu próximo. E quando você ama o seu próximo, você está demonstrando que ama e respeita a Deus, porque Deus diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes a gente fala para as crianças lá na salinha, no cultinho, obedeçam aos vossos pais. Quem que mandou fazer isso? É a professora que mandou as crianças obedecer aos pais? Eles sabem responder. Não, está escrito na Bíblia, é Deus então que está mandando. Então, quando você obedece seu pai, sua mãe, você está obedecendo primeiro a Deus, porque foi Deus quem mandou. E às vezes os adultos também não respeitam os pais, pensam que porque cresceram, agora não precisa mais. Enquanto temos pai e mãe, a gente precisa honrar e respeitar. É uma obediência a Deus primeiro. A mensagem de Amós, ela é de origem divina. Amós, ele diz, assim diz o Senhor. Não é coisa da cabeça do Amós. Assim diz o Senhor. Amós, capítulo 1, verso 2, ele diz, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. O verbo hebraico para rugirá é shag, e eles escrevem o rugido de um leão quando o pai já está prestes a abocanhar a presa, já está em cima. O leão, ele não ruge quando ele está vendo a presa de longe. Ele é silencioso, ele vai devagarinho. Quando ele ruge, já não tem mais jeito. Não tem como livrar mais. E é exatamente isso que Amós ele está dizendo. Deus falou, agora está feito. Não tem mais como livrar Israel. A voz de Deus. Então, a mensagem é um grito por justiça, principalmente. Ele revela, Amós revela a corrupção espiritual e o formalismo religioso e a prosperidade material da época. Ele denuncia os líderes pela deterioração da justiça social e moral. Você pode conferir aí na tua Bíblia depois, capítulo 2, E ele destaca o total desrespeito com a pessoa e com os direitos humanos. Vamos ler? Esses dois textos, principalmente, Amós 2, 6, versos 6, 7 e 8. E Amós, capítulo 5, verso 12, verso 21. Quem achou, levanta a mão assim, rapidinho. Depois o pastor Israel levantou a mão. Amós 2, 6 a 8. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vende o justo por dinheiro
e o necessitado por um par de sapatos. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome. E se deito junto a qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Então, deterioração da justiça social e da moral, e o desrespeito com a pessoa e os direitos humanos. Amós 5:12 e o 21 também. Porque sei que são muitas vossas transgressões, enormes são os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Qual outro? Verso 21. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me dão nenhum prazer. A corrupção aí, né, e o formalismo religioso. E também Amós 5:14 e 15. Quem que está com a Bíblia aberta? Odeiam o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Então, o profeta, né, pela palavra de Deus, ele insiste para que o povo se arrependa, né, para buscar o bem, deixar de fazer o mal, para usar com justiça, né, aquilo que eles tinham, né, a liderança, a autoridade, fazer justiça mesmo às causas das pessoas. Mas o povo não se arrependia, então não restava mais nada a não ser a destruição. Então a mensagem que Amós apregoava era de juízo de Deus, não só para Israel, mas para as nações vizinhas também. Quando nós lemos desde o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a gente vê Deus falando, né, de julgamento para as nações que oprimiram a Israel, que castigaram a Israel. Mas Deus, ele está falando principalmente com o seu povo, e nós percebemos, né, para as outras nações, Deus fala, e aí tem 1, 2 versículos falando do julgamento para essas nações. Mas para o seu povo, a coisa parece que aperta mais. E nós lembramos daquela palavra: a quem mais é dado, mais é cobrado. Israel era o povo escolhido. E o povo escolhido, Deus ia castigar pelo seu pecado, porque Deus amava aquele povo. E ele estava corrigindo. E esse castigo severo, ia ser destruído, muita gente ia morrer, muitos iam ser destruídos. Mas no final a gente vê que Deus ainda fala da promessa da restauração. O que é que nós podemos aprender com o chamado e o ministério profético de Amós? Diante disso que nós já ouvimos aqui, o que nós podemos aprender com o chamado e o ministério profético de Amós? Alguém se arrisca a responder? O que você pode aprender com Amós sendo chamado, tirado de trás das ovelhas, do campo, quando ele diz que ele não é profeta, que ele não é filho de profeta, mas Deus o levantou para profetizar? O que você aprende com isso? Amém, pastor Israel.
Deus é Ele quem levanta quem Ele quer. Né? Será que você pode ser usado por Deus assim como Amós? Cris? Então, os crentes, eles não têm que explorar as pessoas, aqueles que têm o seu negócio, ou, enfim, a justiça social, às vezes a gente espera que o governo faça, que o governo haja pelos pobres, pelos necessitados, mas é que a palavra de Deus deixa claro que é um papel do povo de Deus, porque a lei de Deus dizia como deveria ser tratada essas pessoas. E assim como foi falado, elas não estavam sendo tratadas com dignidade. Então, a gente não deve esperar para que o governo manifeste ações de justiça social, mas esse é um dever do povo de Deus fazer. Amém. É dever do povo de Deus fazer, né? Nós vemos isso, Amós denunciando, porque eles não estavam fazendo, Amós estava exortando e repreendendo, porque o povo de Deus não estava praticando. Né? E nós aprendemos também que nós devemos denunciar também aqueles que não praticam. A igreja tem que fazer e ela tem que cobrar também dos governantes que não fazem. E nós não podemos nos intimidar e falar e cobrar. Às vezes a gente diz, a igreja não tem que se envolver com política. Tem sim, porque nós vivemos num país que é totalmente político e nós dependemos da política. Eu não dependo da política. Como que não? Depende das leis que são estabelecidas e aí tem que cumprir. E às vezes até dá desculpa, né, que não pode fazer alguma coisa na igreja porque tem que obedecer às leis do governo, tem que cumprir. Mas a igreja principalmente tem que exercer esse papel da justiça social, se preocupar com a causa, não só se preocupar, coitadinho, né, mas fazer alguma coisa, não explorar os pobres, os necessitados, e a Cris citou ali, né, quem tem o seu empreendimento, quem tem a sua empresa. Esses dias a gente ouviu alguém falando, né, o meu patrão é até cristão, mas ele quer que eu trabalhe até de noite. Falou, para quê no culto? Né? Você tem que trabalhar para ganhar mais. Né? Então, às vezes, explora, né, o funcionário com essa história de você tem que ganhar para você, né, ter mais, né, explora o funcionário. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, né, para denunciar, mas também para praticar a justiça social. A segunda parte, então, são as visões do profeta Amós, e nós vamos estar passando aqui rapidamente. Vai dar tempo de passarmos todas as visões, as 5 visões. Ele vê, capítulo 7, verso 1 ao 3. Vou pedir lá atrás do irmão Milton. Pode ler para nós, irmão Milton? Capítulo 7, do verso 1 ao 3. Deixem aberto no capítulo 7. Aí. Isto me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos, ao surgir o rebanho da erva serôdia, e era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, disse o Senhor. Obrigada, irmãos. Amós, ele tem essa visão e ele diz que o Senhor mostrou isso para ele. E que o Senhor preparava, formava um enxame de gafanhotos. Eles comiam o broto da cevada ou do trigo,
Antes, então, que a planta se formasse completamente, o gafanhoto ia lá e comia. Mas essa colheita, né, que deveria ser feita, a primeira colheita já tinha sido feita, que era a colheita feita para alimentar os cavalos do rei. Então, essa segunda colheita, né, que estava ali brotando ainda e os gafanhotos comiam, era para a subsistência do povo. Então, quem seria prejudicado? Quem seria prejudicado? Então, Amós, ele intercede. Deus, tem misericórdia, perdoa. O castigo era por causa do pecado. E Amós, ele sente, né, agora que quem vai sofrer mais e perecer mais são os pobres. Novamente, aqueles que já estão sofrendo opressão e injustiça, agora vão sofrer a miséria e a fome. E ele clama, então ele intercede: Senhor, perdoa. E Deus, então, retira esse castigo. O texto diz que o Senhor se arrependeu. Não se arrepende igual nós nos arrependemos, mas o Senhor muda a ação por causa da intercessão. Deus não vai deixar de castigar. Aquilo que Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Mas essa ação, que, por causa do clamor, da intercessão, Deus, então, Ele repreende agora esses gafanhotos. A segunda visão, Amós, ele tem sobre o fogo consumidor. Amós 7, do 4 ao 6. Quem está com a Bíblia aberta, levanta a mão aí para nós. Irmã Marta, leia para nós então. 7, de 4 ao 6. Isso me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Esse consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu: Senhor, cessa agora, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também isso. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantando a prumo. E tinha Tá bom, irmã. É só até o 6, né? Do 4 ao 6. Tá? Então, agora ele vê um fogo. O fogo é símbolo de conflito, né, entre Deus e a nação. Deus e o seu povo. Deus ia executar o seu juízo. Nós vemos em outras passagens bíblicas Deus destruindo Sodoma e Gomorra com fogo, Deus executando o juízo. No Apocalipse fala da destruição da terra, né, de todos os elementos por fogo. O apóstolo Pedro fala disso, né, que a terra está reservada para o fogo, vai ser tudo destruído. Nós vemos também símbolo do fogo como purificação e como resposta de oração, quando Deus manda fogo lá no altar de Elias. Então, às vezes, o comentarista da lição, ele diz que às vezes o fogo é coisa boa e às vezes é coisa ruim. Mas aqui, nesse caso, era destruição. Então, o profeta vê esse fogo que vai destruir toda a terra. E pode ser uma seca muito forte, muito grande, que secou todas as fontes de água. E quando há uma seca muito grande, né, a gente viu já isso aqui mesmo no Brasil, muitas vezes, né, começa a pegar fogo nas florestas lá, do nada, começa a queimar tudo. Então, seria um fogo consumidor para destruir tudo. E mais uma vez o profeta, então, intercede, porque ele vê realmente que quem vai sofrer seria os pobres novamente, né?
ele intercede então e Deus ouve a intercessão. Professora, Pois não. a gente consegue entender melhor a longanimidade de Deus nesses casos, né? E às vezes a gente pensa assim, está acontecendo tanta coisa, por que que Deus não intervém? Ou, os ricos são injustos, né? Oprimem o trabalhador, por que que Deus não vem logo e não corta a cabeça logo de todos os empresários ricos que oprimem ou os que são desonestos? Porque se o empresariado que é desonesto for eliminado, os pais de famílias que trabalham para ele, mesmo eles sendo desonestos, também vão ficar desempregados. perecer. Então a gente tem que entender esse tempo de Deus também, da misericórdia dele com aquele ímpio que está cometendo pecado e Deus esperando que ele se arrependa, e também para conservar muitas vezes muitas vidas e famílias que estão debaixo da autoridade daqueles homens que, apesar de ímpios, ainda assim estão sendo usados para... Não é que Deus está autorizando aquilo, mas Deus é longânimo em esperar que o homem se arrependa do seu pecado, né? Amém. Obrigada, irmão Amarildo. Pois não. Ele faz aqui, ele menciona Jacó e fala, pois ele é pequeno. Quem é esse Jacó aqui? Aquele Jacó lá do passado, que ainda é criança, ou é figura de linguagem? É uma figura de linguagem, ele está se referindo à nação de Israel, que antes, né, era Jacó, lá o personagem, teve a luta com Deus, e Deus trocou o nome para Israel, depois formou lá no Egito a nação, né, cresceu e tal, é o povo de Israel. E ele está dizendo que é pequeno, porque em relação a outros povos maiores, era pequeno, e também uma figura de linguagem, né? Não quer dizer que o povo era pouquinha gente, né? Nem que era de baixa estatura, mas que era, diante de Deus, insignificante. Como que vai subsistir a esse castigo? Não tem força, não tem... Né? É fragilidade mesmo, esse pequeno. Ele é muito frágil, ele não vai suportar. Então, ele clama pela misericórdia de Deus. Respondi, irmãos? Amém? Então, aqui a pergunta é para nós, né? Você já orou por alguém que está vivendo uma vida totalmente contrária à vontade de Deus? Você já orou? Pediu para Deus ter misericórdia dessa pessoa, mesmo sabendo que ela merece ser castigada? Você já clamou? Era exatamente isso que o profeta estava fazendo. Ele sabia que o povo estava em pecado, que estava contrário aos mandamentos do Senhor, merecia ser castigado, mas ele ainda estava intercedendo para que Deus tivesse misericórdia. E como é Deus, né? O amor, a misericórdia dele. Quando nós, né, nos humilhamos e clamamos, mesmo por aquela pessoa que está totalmente, né, depravada, Deus tem misericórdia, Ele vai dando mais chances, mais chances, mais chances, para que a pessoa se arrependa. E era isso que estava acontecendo com Israel. E pensando, né, em nós mesmos, se nós tivéssemos chance para mudar alguma coisa errada que nós já praticamos no passado, como nós agiríamos? Mudaria ou ficaríamos obstinados como Israel? Para nós pensarmos, né? A terceira visão, então, é o prumo. Tá? Amós 7:7. Amós, a irmã Marta já tinha começado a ler, né? Pode ler, Darla. Ele me mostrou ainda isso. O Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou, o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor, veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, e o meu povo não vou poupá-lo mais. Amém. Obrigada, irmã. Amós, então, tem a visão agora dos juízos de Deus contra o seu povo, e dessa vez ele vê o Senhor com um prumo na mão, junto a um muro. Todo mundo sabe o que é um prumo aí? Os construtores, né?
Antigamente, agora tem uns modernos, tecnologia, né? Que só chega de longe assim, o negocinho faz pipi, 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 né? Mas era um pêndulo, né? Um cordão com um peso na ponta. Daí, se o colocasse e o ficasse retinho, é porque a construção estava perfeita. Agora, se ficasse, né, balançando, então tinha que derrubar e fazer de novo. E é isso que o prumo está mostrando ali, né? Essa figura está mostrando que Deus estava colocando um prumo em Israel e o negócio estava, né, não estava nem balançando, estava assim para todo lado, né? Então Deus estava mostrando, porque quando uma obra ela não está bem alinhada, ela não está perfeita, não adianta querer fazer remendo. Vai tentando consertar, só vai gastando e vai ficando cada vez pior. Tem que derrubar e fazer de novo. Quem é construtor sabe disso. E é isso que Deus está dizendo, eu vou destruir para construir de novo, para fazer perfeito. E nós vemos também esse símbolo na visão do profeta Jeremias, não, Ezequiel, né? Que vê lá o vaso nas mãos do oleiro, Jeremias. Jeremias 18:4. Só queria saber se vocês estavam atentos, né? Já, amém. Então Deus quebra, tá ruim, faz de novo, quebra e faz de novo, né? Jesus, ele disse para Nicodemos, tem que nascer de novo, não dá para consertar, tem que nascer de novo. O Paulo, ele diz que precisa morrer para o pecado, para ressuscitar um novo homem, né? Para ser nova criatura, precisa primeiro morrer para as coisas velhas. Então, é isso que Deus está dizendo, né? Quando Ele mostra para Amós o prumo. Né? Eu vou destruir, mas para fazer novo. Amém? A quarta visão, né, do juízo de Deus é um cesto de frutas maduras, ou frutas de verão. É o verso que nós lemos aqui na introdução, Amós 8, verso 1. Deus mostra, então, agora um cesto de frutas maduras. Alguém quer ler? Já está aberto. Tem que ser rapidinho, assim. Amém. Um cesto de frutos de verão. Estava ali apontando para o povo de Israel que agora estava pronto para ser colhido pelos assírios, para ser consumido. Um cesto de frutos maduros, né, significa isso. Mas se está na árvore, está pronto para ser colhido. Se está no cesto, já está pronto para ser consumido. Então, não havia mais tempo para o povo de Israel. E agora a gente vê, né, nessas visões finais que Amós, ele não intercede mais. Ele intercedeu 2 vezes. E agora, nessa visão do cesto de frutos maduros, está dizendo que o tempo é o tempo que Deus determinou. É o Senhor quem determina o tempo. Os frutos já estão maduros. Agora, né, ele diz na frente ali, o próximo versículo, silêncio. Esse silêncio, o profeta não poderia mais interceder. Muitos iam morrer, haveria gritos, choros, no lugar dos cânticos lá no templo. Deus fala que vai haver choro. E aconteceu isso mais ou menos 30 anos para frente. Foi logo ali mesmo, não demorou tanto para que houvesse a invasão à Síria.
e o Jeroboão fosse realmente levado cativo, como o profeta tinha dito, que tudo fosse destruído pelos assírios. O povo foi levado cativo, muitos morreram, né? Quem sobrou foi levado para o cativeiro. Outras pessoas foram trazidas, estrangeiros, para a terra, né, de Israel, para Samaria. E por isso houve aquela mistura lá dos samaritanos do Novo Testamento com os judeus que ficaram na terra, né? Nunca mais foi um povo puro de raça. E havia essa rivalidade entre judeus e samaritanos, porque os samaritanos eram descendentes da mistura de povos, né? E por isso os judeus se achavam melhores do que os samaritanos. Mas para Deus não há, né, diferença, Ele não faz acepção de pessoas. E Jesus alcançou uma samaritana e Ele ilustrou, né, que aquele que faz o bem para o seu próximo, Ele ilustrou com um samaritano fazendo o bem, que vai herdar o reino dos céus. Então, nas visões anteriores, Deus permitiu que fosse feita intercessão. Mas, nessas últimas visões, Deus já não permite mais que Amós interceda. Nós não sabemos quanto tempo nós podemos interceder. Deus vai determinar o tempo. Mas, enquanto há tempo, nós devemos interceder e clamar pela misericórdia de Deus. A última visão, então, é a visão do Senhor junto ao altar. Amós 9:1. Capítulo 9, verso 1. Quem que vai ler para nós? Amém. Obrigada, irmã. Viu o Senhor junto ao altar. Agora, Amós ele não faz mais uso de símbolos. Antes, né? O gafanhoto, o prumo, as frutas maduras, o fogo, eram símbolos do castigo que Deus ia usar para com o povo. Agora, o próprio Deus está junto ao altar. E ele diz, né? Aí, corta as pontas do altar, destrói, porque Deus está dizendo que a destruição ia começar pelo centro da idolatria, junto ao altar. Provavelmente naquele altar era feito sacrifícios, para deuses estranhos. Então, Deus começa o juízo pela casa de Deus e começa junto ao altar, começando a julgar as autoridades, os sacerdotes, vai começar pelo centro da idolatria. E não há lugar onde as pessoas vão se esconder. O texto diz que aqueles que não morrerem, quando for derrubado tudo ali, vai ser morto a espada. Pastor Marcos levantou a mão? Ainda prosseguindo aqui o versículo, ele fala assim: ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali, e o que suba até o céu, dali os farei descer, diz o Senhor. Então não vai ter lugar onde as pessoas vão se esconder. Ninguém vai poder fugir do juízo de Deus. Cada um vai ser julgado segundo as suas obras, mas todos vão ser julgados. Embora a Síria fosse o instrumento, é Deus quem vai executar o juízo. E é no tempo dele. Nós podemos ver que em todas as visões, o Senhor está formando um enxame de gafanhotos, o Senhor chamou o fogo, o Senhor está com um prumo na mão, o Senhor mostrou um cesto de frutos maduros,
É o Senhor quem faz, é o Senhor quem julga. É o Senhor, né? Não é... os assírios destruíram. Eles foram apenas instrumentos que Deus usou para executar. Por que então Deus não faz? Ele tem o tempo certo para fazer. E ninguém vai escapar do juízo de Deus. Há oportunidade para se arrepender. Há, né, exortação. Há os alertas dos profetas. Há o tempo da misericórdia de Deus. Há intercessão. Mas se o povo não se arrepende, o juízo vem com certeza. Mas nesta quinta visão, Amós não vê só o castigo e a destruição. Ele consegue vislumbrar também esperança para o povo de Deus, na promessa de Deus de levantar a tenda caída de Davi. O tabernáculo caído de Davi, Amós 9:11. Quem vai ler para nós? A irmã Marta? A irmã Cleusa, deixa a irmã Marta ler aqui, que ela levantou a mão primeiro. 9:11. Isso. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Então, isso é uma referência, ao reino espiritual de Jesus. Como o pastor comentou aqui, Israel nunca mais voltou para a sua terra. Judá voltou do cativeiro da Babilônia, depois de 70 anos, Judá voltou. Israel nunca mais voltou. O reino do norte nunca mais voltou. Houve uma mistura de povos, mas eles nunca mais tomaram posse do reino da terra deles. Mas há essa promessa para Israel de um reino futuro, um reino de paz, de prosperidade, de restauração do tabernáculo de Davi. Por quê? Tanto o reino do norte como o reino do sul, eles estavam vivendo totalmente fora dos planos e propósitos de Deus, e é por isso que Judá foi levado para o cativeiro também. Os reis, eles estavam vivendo longe dos princípios e dos mandamentos de Deus e levando a nação a pecar. Então, estava totalmente corrompido, não estavam obedecendo e nem praticando a lei de Deus. E por isso há essa promessa, de Deus de restaurar, mas esse reino vai ser restaurado no futuro com o reino espiritual de Jesus. Jesus trazendo esse reino espiritual não só para os judeus, não só para o povo israelita, mas para todos aqueles que creem e aceitam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora, a oportunidade também está aberta para os gentios, para nós. E quando Israel ele rejeita, as portas se abrem para os gentios. Jesus veio e João escreve, ele veio para o que era o seu, mas os seus não receberam, e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Então, a restauração, ela é uma restauração espiritual. Aquilo que no Antigo Testamento era o reino físico, agora é o reino espiritual. E nós já estamos vivendo nesse reino espiritual. Amém? E precisamos, então, praticar os valores desse reino. No futuro ainda, que nós esperamos que não seja tão longe, com a volta de Jesus, nós viveremos nesse reino perfeito, então, onde não haverá pecado, onde não haverá dores, onde não haverá tristezas, onde nada que corrompa vai entrar nesse reino, e nós viveremos eternamente com Cristo, e Ele sendo o Senhor soberano, o Rei perfeito, num reino perfeito. E nós seremos perfeitos, porque Ele vai nos transformar. Amém? Para concluir, então, quando nós observamos aí o ministério
profético de Amós, nós podemos concluir que ele proclamou contra a impiedade do seu povo e conclamou mais uma vez a aliança e ao compromisso com o Senhor, reforçando neles a ideia do inevitável juízo divino. Então, ele chama ao compromisso, porque o juízo vem. Né? E o juízo vem sobre todo tipo de pecado. Vai haver consequências, vai haver julgamento a todo tipo de pecado. Então, mesmo tendo vivido muito tempo depois, né, de outros profetas, o Amós, né, ele trouxe a mensagem de Deus, porque Israel, ele tinha ouvido a mensagem dos outros profetas, mas não tinha dado ouvidos. E Amós, ele podia dizer, né, mas esse povo já ouviu tanto, né? Eles não se arrependem. Por que eu vou sair aqui do Reino do Sul para ir lá no Reino do Norte pregar? Eles já ouviram tantos profetas. Mas o Amós, ele obedeceu à voz de Deus para exortar novamente o seu povo. Ele não desistiu de clamar, ele continuou a pregar, né, e a profetizar a palavra de justiça, o juízo, a misericórdia, a restauração, como uma forma de dizer que Deus estava dando uma nova chance, né, para o povo reavaliar a sua vida espiritual, repensar suas atitudes com relação ao seu próximo, a exercer a misericórdia, né, e a praticar a palavra de Deus. Então, por isso, Deus levanta, né, esse profeta. Porque Deus não desiste do seu povo, Deus não desiste de exortar. Chega um momento que não vai ter mais jeito, porque Deus, ele vai colocar um limite e dar um basta. Mas enquanto ele não execute tudo o que ele prometeu, nós, como profetas de Deus, devemos exortar. E foi isso que Amós fez. Amém? E crermos na promessa, né, de restauração. Mesmo para aquele que você acha que não tem mais jeito. Continue clamando, continue exortando e crendo que haverá uma restauração. Que Deus nos abençoe. Né?